João Fonseca versus Jesper de Jong, rodada 2 de Wimbledon 2026, revanche para o brasileiro João Fonseca, e no vídeo de hoje a gente vai passar tudo o que o brasileiro precisa fazer para sair dessa revanche com vitória e avançar para a terceira rodada de Wimbledon. É aquele pré-jogo completíssimo, com todos os detalhes, tudo sobre a carreira do holandês e, obviamente, o caminho da vitória para o João Fonseca. Se você não conhece o nosso conteúdo ainda, é porque você é novo. E se você é novo, se inscreva aqui no canal No Auge das Quadras. Nós fazemos vídeos de todos os jogos, pré-jogo, pós-jogo, pré-torneio, vídeos de produção de conteúdo também sobre o tênis brasileiro. Então tem muito conteúdo aqui no canal. E vambora para a gente analisar esse grande duelo aí, válido aí pela segunda rodada. João Fonseca, atual 27 da ATP, contra Jesper de Jong, atual 73 da ATP, com favoritismo, fomos até respeitoso aí, vai, 55% de favoritismo para o João. Jogo que acontece nesta quarta-feira por volta de 10h30, 11 da manhã, né, o terceiro jogo ali da quadra, né, não antes das 10h30, então pode ser que comece no mínimo às 10h30 e até 11, 11h30, no máximo meio-dia, dependendo dos outros dois jogos, então fica de olho aí. Fica atento para esse grande duelo, válido por um Grand Slam, né? Melhor de 5 sets, eles que já se enfrentaram uma vez, né? É a revanche, porque eles se enfrentaram no Challenger de Estoril, com vitória do holandês por 2-0, parciais de 6-2, 7-5, num jogo onde o João não jogou bem, né? Não estava nada bem esse dia, ainda conseguiu melhorar no segundo set, mas o holandês jogou talvez o melhor tênis da sua vida para bater o João. Né? Talvez foi um dos grandes feitos da carreira desse holandês, que não é tão jovem mais, né? Tem 26 anos de idade, 1,80 m de altura e não tem títulos ATP. Ele tem um estilo de jogo, ele é ao mesmo tempo ofensivo, mas ele joga muito no contra-ataque também, é um estilo de jogo muito consistente, de muita variação, né? Tem vários atributos técnicos aí interessantes, né? Ele tem o drop shot, é talvez um dos jogadores com a melhor deixadinha aí do circuito. Aliás, ele usou e abusou da deixadinha nesse jogo aí que ele venceu o João, mas normalmente essas características, essas qualidades do holandês, elas funcionam melhor no saibro, que é onde ele se destaca. Inclusive, né, falando de título, ele tem 4 títulos Challenger na carreira, né? Não tem títulos ATP, mas tem títulos Challenger, que é aquele segundo nível aí, digamos assim, no tênis, e todos os seus títulos são, na verdade tem uma quadradura, né? Ele tem 3 títulos no saibro e 1 título na quadradura nível Challenger, então ele é um jogador de piso lento, é um jogador de consistência, de troca de bola. E por que raios eles estão se enfrentando na grama? O De Jong, eu vou até passar os números aqui, mas essa foi a maior vitória dele contra um tenista na grama, em termos de ranking na carreira. Ele jogou somente 18 vezes na grama, a gente vai passar um pouquinho mais pra frente os detalhes, mas ele é um tenista aí clássico de piso lento, né, e vai enfrentar agora o João em Wimbledon. O De Jong, que tem como pontos positivos no seu jogo, um forehand, tem um bom forehand, né, tem um saque eficiente. O De Jong não é aquele tenista que tem um saque muito agressivo, né, ele tem um saque eficiente, ele costuma colocar muito bem os saques, mas não é aquele cara que ganha muito ponto com o saque, né? E a disciplina tática, a paciência, a movimentação dele, ele se movimenta muito bem, ele é muito rápido, né? Defensivamente ele é muito bom. Inclusive a gente fez o pré-jogo do Fonseca contra o Bautista Agut e é muito parecido, tá? O estilo de jogo é muito parecido dos dois, os dois são mais baixos, os dois trabalham muito com o peso do adversário, os dois são muito da consistência, com poucos erros, muita troca de bola, muita disciplina tática, muito vigor físico, né? Ambos muito bem fisicamente, é óbvio que o Bautista Agut já tá no final da carreira, mas o De Jong se destaca também por isso. Como pontos negativos, ele é muito inconsistente em resultados, né? Um grande exemplo é essa vitória que ele teve do João, num nível muito alto, ele não costuma manter esse nível durante muito tempo. Falta experiência em grandes momentos e tem aí um segundo serviço vulnerável com alto índice de dupla falta. Ele não é, como eu disse, aquele tenista sacador e não é também aquele tenista com estilo de jogo muito agressivo. Inclusive ele tem até dificuldade quando ele enfrenta tenistas que são muito bons sacadores e com estilo de jogo muito agressivo que costumam encurtar os pontos. Por quê? Porque o De Jong, ele gosta daquele jogo mais de trocação.
né, troca de bola e tal, um jogo mais longo, o que não encaixa com a grama, né? Por isso também que eu acho que o João é bem favorito para esse confronto. Quando a gente analisa os números aí das últimas 52 semanas do holandês, são 36 vitórias, 29 derrotas, ele não ganhou de top 10, mas tem um bom desempenho contra a top 20, 2 vitórias e 5 derrotas, é um bom desempenho, considerando o ranking dele. Contra a top 50, 4 vitórias e 9 derrotas, e 10 vitórias e 18 derrotas contra o top 100. Então você vê que ele não é um cara que vem na sua melhor fase da carreira, apesar de ter um retrospecto positivo. Ele se destaca no Saibro, né? Mais uma vez aí, 25 vitórias e 13 derrotas no Saibro. Na grama tá 1-1 e no piso duro 10 vitórias, 15 derrotas. Inclusive eu peguei aqui, como eu disse a vocês, a carreira dele na grama são 6 vitórias e 12 derrotas. E olha só que curioso. Primeiro jogo, basicamente ele joga na Holanda e em Wimbledon, né, na grama. A estreia dele é em Hertogenbosch, na Holanda, que é o seu país natal. Em 2022, perde para o Brooksby, depois ele joga um Challenger, perde para o Ofner e joga o Wimbledon pela primeira vez no quali e perde para o Marchenko. Então, não tem vitórias na grama em 2022. A primeira vitória dele vai ser em 2023, também na Holanda, Hertogenbosch, contra um outro jogador da Holanda, 1.800 do ranking na época. Então era um tenista assim de pouquíssima expressão, foi a primeira vitória dele na grama. E aí em seguida ele perde para o Davi Goffin. 2023 ele vai para o mesmo Challenger na Turquia que ele disputou em 2022, ele vence um coreano sem ranking, o cara não tinha nem ranking, ele vence na primeira rodada, o cara acabou até se retirando no primeiro set, e aí ele perde na segunda rodada do quali, tô falando de quali, contra o Bolt, né, isso 2023. Aí ele vai para o Wimbledon, aí ele consegue a sua primeira vitória contra um tenista assim melhor ranqueado no quali, mas perde na segunda rodada do quali em Wimbledon. Né? Então nem chega a disputar a chave principal, tanto em 2022 quanto em 2023. 2024 ele de novo vai para o quali de Wimbledon, ganha a primeira rodada, perde na segunda rodada, também não disputa a chave principal. 2025 Hertogenbosch perde na estreia. Aí ele vai para Halle em 2025, onde ele conquista a vitória na primeira rodada do quali, perde na segunda rodada do quali, entra como lucky loser na chave e perde para o Mahat na primeira rodada. Mallorca perde na primeira rodada do quali. O Wimbledon perde logo na primeira rodada. Então foi a primeira vez que ele disputou a chave principal de Wimbledon, foi em 2025, que ele já tinha ranking para entrar na chave, mas ele perdeu pro... Aliás, perdão. Ele ganhou a primeira rodada em 2025 do Will Banks. Ele ganha ali em 3-2, um jogo duríssimo, e depois perde pro Kecmanovic na segunda rodada, e agora ele vence de novo a primeira rodada. E essa vitória dele contra o Hijikata foi a primeira vez que ele ganhou de um top 100 na grama. Foi a primeira vitória. Então, assim, isso mostra que talvez, né, considerando a inconsistência dele, pode ser o ano em que ele vai melhor na grama, mas ele não tem um desempenho nem perto de ser bom na grama. Né, ele tem 6 vitórias e 12 derrotas, e dessas 6 vitórias aí, 4 é contra tenistas lá abaixo do ranking. Então é um cara que não tem resultados expressivos aí na grama. E por isso que a gente chegou a uma nota que não é uma nota alta, né, nota de 58, considerando uma técnica 6, um matchup 6. Se esse jogo fosse no Saibro, seria esse matchup, essa nota de matchup seria maior, até porque ele já encontrou o caminho da vitória contra o João no Saibro, mas é na grama. Momento 5, experiência 6, nota 58. Qual que é o caminho da vitória para o João? Muito parecido do jogo da estreia. Muito parecido mesmo. Sacar bem. O De Jong é um cara que vai atacar muito o saque, se tiver oportunidade, o segundo saque do João. Então o João tem que encaixar bem ali, acima de 70% de primeiro saque. Sacar forte, sacar pesado para não dar muita chance pro holandês e encurtar os pontos, né? O holandês vai usar e abusar de deixadinha, vai tentar subir a rede, mesmo sendo baixinho, ele vai subir a rede, ele vai tentar surpreender o João na base da técnica. Ele é um cara muito técnico, né? Muito habilidoso, né? A gente tem vários baixinhos aí que costumam se dar bem na grama. Não sei se é o caso dele, porque até hoje não desempenhou, mas a gente tem outros casos, por exemplo, o Mutê, um cara que vai muito bem na grama, né? Que é um baixinho e tal. E ele vai tentar trabalhar esse tipo de jogo. Então o João tem que estar com o saque em dia, sacando bem, tem que encurtar os pontos, né? Então tem que ter agressividade, porque os pontos mais longos, né? Quanto mais se alongar o ponto, melhor para o holandês. Mais uma vez, assim como eu falei contra o Bautista Agut, o fato de ser um jogo na grama, ele é um jogo totalmente diferente
de saibro e de piso duro. Então é difícil você ter pontos muito longos, você vai ter pontos curtos, e isso vai favorecer o João. Então o João tem que ter agressividade, tem que atacar o serviço do De Jong quando tiver oportunidade, e ser muito constante no seu saque. Naquele confronto que eles tiveram em outro piso, em outra situação, foi mais de um ano atrás, né? Mas o que a gente pode usar aí de aprendizado para esse confronto? Talvez o João, se ele vê que ele tá errando, que ele tá... o João naquela época que ele enfrentou o De Jong, ele era extremamente agressivo, 100% agressivo. Hoje o João é outro jogador, ele é muito menos agressivo do que era naquela época, ele é mais inteligente taticamente, ele joga mais taticamente, e eu acho que ele tem que colocar isso em quadra. Né? Se ele vê que o jogo tá complicado, que o cara tá ali pegando um ponto falho dele no jogo, muda, né? Joga com inteligência, é um jogo de 5 sets. Se você toma 2-0, você ainda tem tempo para virar, né? Então, o jogo de Grand Slam é mais difícil da zebra, né? Na ocasião da vitória do De Jong foi uma zebra. É muito difícil que se repita. Então o João tem uma chave favorável, sim. É um confronto favorável, na minha opinião, tá? Eu tô falando na teoria. É mais difícil você pegar um Bautista Agut na grama do que um De Jong, tá? Não é porque o De Jong tá na segunda rodada que ele é melhor jogador que o Bautista Agut. O João passou muito bem pelo espanhol. E se ele manter o mesmo nível, ele também vai passar bem pelo De Jong. Mas para isso, o tênis é jogado, o jogo é jogado, ele tem que entrar em quadra, ele tem que dar o seu melhor e tem que respeitar o adversário, né? Mas acredito que o jogo, o matchup é bom pro João, tá? Ainda mais considerando que é uma segunda rodada de Wimbledon. E a chave não tá ruim pro João. Então, esperamos aí que ele conquiste essa vitória e avance. Assim como foi na primeira rodada, eu gravei o pós-jogo aqui antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Tava meio preocupado, o dia foi maravilhoso pro esporte brasileiro, até o Gutão ganhou. Então agora, vamos lá focar de novo. Não tem Copa do Mundo, então é foco no João Fonseca e espero que ele conquiste essa vitória. E quero a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda. Pode comentar aí que a gente responde todos, certo? Um grande abraço a todos, um ótimo jogo pro João. E nos vemos no pós-jogo. Se inscreve, deixa o like, deixa o hype. Um abraço e até mais.